Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à doutrinária desta terça-feira, onde nós vamos trabalhar mais um capítulo da série da Joana de Ângeles. Hoje vocês vão estar comigo e somente comigo, que vou fazer a abertura, a palestra e o encerramento. Me chamo Carla e para começar, vou começar iniciar uma leitura deste livrinho aqui. Opa! Fonte Viva, do Chico, e aleatoriamente caiu o tema Nunca Desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontrares no plano do exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é o caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr, por causa do evangelho, rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram um pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa, no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Então, com essa leitura inspiradora, eu peço a todos vocês que mentalizem a espiritualidade amiga, que mentalizem aqueles que conhecem a casa, a nossa associação, seja a sua fachada branca com as janelas azuis, ou o seu salão com suas cadeiras azuis, e que possamos receber as energias positivas daquele ambiente que nos alcançam onde nós estamos neste momento, que possamos abrir nossa mente e nosso espírito para receber e refletir sobre as palavras trazidas pela nossa mentora Joana de Ângeles, que nos toque no coração profundamente e nos ensine a caminhar mais firmes na jornada da nossa evolução espiritual. Agradecemos a oportunidade da reflexão e que possamos ter uma boa palestra. Que assim seja. Então, pessoal, vamos lá? Eu vou só compartilhar aqui minha tela, pedir um pouquinho de paciência para vocês. Que eu vou estar
compartilhando a apresentação. Eu peço desculpas que eu não consigo me ver nesta forma de estar apresentando, tá? Mas então hoje a gente está entrando, né, no capítulo 10 do livro Jesus e Atualidade, que é o primeiro livro da série psicológica da Joana de Ângeles, mentora espiritual no Divaldo Franco, e estamos hoje exatamente na metade do livro, né? E nesta metade do livro, a Joana nos brinda com esse tema, Jesus e coragem. Eu acabei trazendo, eu estava comentando com a Júlia, que está fazendo aí a transmissão para a gente, que eu transcrevi totalmente o texto deste capítulo, porque eu acho que não tem como tirar nada, ele é muito rico na sua reflexão. Espero que vocês compartilhem da minha opinião no final. Comentem se compartilham ou não, por favor, até para eu também ir me aperfeiçoando na questão da discussão da Joana aqui com vocês, que a gente faz mensalmente. Então, para iniciar, eu sempre trago a questão do dicionário, né? O que a coragem significa. Então, o dicionário nos traz bravura, postura firme diante de riscos ou de perigo, valentia, destemor. Força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil, confiança. Capacidade de enfrentar algo moralmente árduo, perseverança. Características da pessoa, bom caráter, hombridade. Cuidado e perseverança no desenvolvimento de algo, determinação. Ou seja, destemor, confiança, perseverança e determinação. São características que envolvem, né, que simbolizam, que representam essa expressão coragem. E que também são características que a gente percebe claramente em Jesus. O destemor, confiança em Deus, a perseverança diante das dificuldades, a certeza de avançar com firmeza e a determinação de se manter no caminho, de se manter dentro da sua rota, da sua programação, da sua proposta ao vir ao mundo. E aí, Joana começa assim: a coragem de Jesus. A sua vida foi de constantes desafios. Apesar de ter desencarnado, né, e ter sido crucificado aos 33 anos, se não me falha a memória, bastante jovem, se a gente pensar com a idade que hoje alcançamos, né, vivemos, ele teve uma vida de muitos desafios. E por que ele teve uma vida de muitos desafios? E a Joana nos traz, porque ele trouxe em sua vida, a sua luta foi em favor do bem. E dentro dessa luta, ele jamais deixou de agir corretamente, com desassombro. A sua mensagem, né, tinha por objetivo libertar as consciências dos homens para a verdade. Ele se fez paladino da coragem, ou seja, ele foi o cavaleiro, ele foi aquele destemido, aquele homem que representou a força, que representou e exemplificou, acho que muito mais do que representar, ele exemplificou a importância da coragem, de se manter firme no seu propósito. Por pior que fossem os resultados, ele se manteve firme no propósito, nas suas crenças e na confiança em Deus. Nunca anuiu com o crime disfarçado de legalidade, com a arrogância mascarada de humildade, com a injustiça apoiada pelos poderosos, com a hipocrisia travestida de honestidade, com a discriminação de qualquer natureza sob justificativas sociais, econômicas, raciais ou religiosas.
Aqui na foto é aquele momento em que Jesus expulsa os vendedores do templo, não é? Em que ele impõe respeito ao templo como um espaço sagrado, como um espaço de fé, de exercício. E ele nunca se submeteu a essas hipocrisias, com essas arrogâncias. E estudando esse tema, eu fiquei, acho que não tem como a gente passar incólume por essa leitura de Jesus e coragem, porque o tempo inteiro a Joana vai nos questionando qual é a nossa coragem, qual é a nossa coragem para não para combater um crime disfarçado de legalidade, qual é a nossa coragem para enfrentar a arrogância, para dar limite para a arrogância disfarçada de humildade, qual é a nossa coragem para lidar com a injustiça que favorece aqueles que têm poder, aquela injustiça que parece ser certa, mas não é. Qual a nossa coragem para enfrentar a hipocrisia disfarçada de honestidade? Qual a nossa coragem para eliminar a discriminação, para combater a discriminação dos nossos irmãos, sejam de cor, sejam de status social, seja qualquer que seja a discriminação? Quantas vezes não nos deparamos nos escondendo, nos encolhendo perante esses disfarces que a sociedade usa como subterfúgio para justificar suas ações e suas atitudes. É dolorido pensar em que nos falta coragem. Coragem que ele traz firmemente, consolidada. E tanto que ele faz nesses exemplos que ele traz, né? Ele coloca, ele elege um samaritano como exemplo de solidariedade, em detrimento de um sacerdote presunçoso, de um levita astuto, que desfrutavam de algum prestígio na comunidade, embora o samaritano fosse detestado e desconsiderado no seu tempo. Mas é esse detestado, desconsiderado, que tem a atitude corajosa de ser caridoso. É o que tem a coragem, que não precisou do prestígio, né? E nem da presunção ou da astúcia, mas sim da caridade para ajudar o homem caído na estrada. Ele teve a coragem de apoiar uma mulher que se tornara objeto de prazeres, acusada publicamente de haver induzido o homem ao pecado, ao crime, com naturalidade e ternura, escolhendo uma equivocada de conduta pública irregular para torná-la a mensageira da boa nova da sua ressurreição. Então ele desloca, ele consegue colocar com delicadeza e firmeza, de trazer àquele público a coragem de refletir de quem nunca pecou. Como aquela mulher que estava sendo um bode expiatório daquela comunidade, que estava assumindo a culpa de todos, e onde todos estavam expurgando os seus pecados por meio daquela mulher, Jesus se ergue corajosamente e questiona a todos. Atire a primeira pedra, quem nunca pecou. E quem nunca, não é verdade? Fez-se a voz dos humildes e esquecidos
os sem direitos nem apoio, a fim de que os seus justos reclamos se fizessem ouvidos. Ele deu voz aos que não tinham voz. Conviveu com as pessoas de uma vida, ditas de uma vida, sem receio de contaminação, com total desprezo dos que possuíam privilégios em uma vida má, a qual se entregavam ocultamente. E aí, nesse trecho, eu me lembro do capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, do capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, o item 8, que fala da verdadeira pureza das mãos não lavadas. Qual é a verdadeira pureza? Quem são as pessoas ditas de má vida? E o quanto a gente se apega a questões exteriores, ao que a gente vê, ao que a pessoa explicita por meio do seu corpo físico, das suas vestes, da sua casa, das suas posses. E Jesus nunca olhou para isso. E essa é a mensagem das mãos lavadas, que criticam que os apóstolos não lavam as mãos antes das refeições, e Jesus traz qual é a verdadeira pureza. Lavar as mãos antes das refeições, ou ter condutas hipócritas, disfarçadas de bem. Então, o olhar de Jesus nunca foi para o exterior, e sim para o interior, para o que nós temos dentro de nós. O que era uma dita, de uma vida, as pessoas que eram excluídas, eram as pessoas que estavam prontas, mais preparadas para ouvir suas palavras, porque estavam mais abertas de coração e de espírito, pois os hipócritas, os astutos, os sacerdotes, sobre seu pedestal de orgulho e vaidade, se compreendiam como sabedores e conhecedores das palavras. E aí eu questiono a vocês, quem são os nossos sacerdotes, os nossos astutos no nosso dia a dia de hoje? Não seremos nós mesmos, eventualmente? Será que temos a coragem de poder nos olhar e percebermos quem somos nós? Somos os humildes, os de má vida, que Jesus tanto acolheu? Ou os astutos, os sacerdotes, empoderados do seu orgulho e vaidade? Sua palavra, suave ante os sofredores, tornava-se contundente e viril diante dos perversos, dos bajuladores, dos pusilânimes, os quais nunca temeu. Em momento algum ele receou perder a vida, pois que para isso vieram. Não negociou favores ou se submeteu às conveniências humanas. Humilde, não se fez subserviente. Afável, não se tornou piegas. Amigo, não se qualificou subalterno. Destaco aqui, em momento algum, receou perder a vida. Não negociou favores ou submeteu-se às conveniências humanas, porque ele sabe que este momento aqui no plano terrestre é passageiro. E a vida física é passageira.
e que não devemos temê-la, e sim devemos ter coragem de vivê-la da forma correta, como ele viveu, como ele exemplificou. Ele nos mostrou que a humildade não é subserviência, que a afabilidade não é preguiça, que a amizade não é se colocar abaixo. Jesus, desculpa, mas por alguma razão mudou totalmente a configuração aqui, tá, gente? Depois eu compartilho com o pessoal a apresentação sem essas alterações dos tamanhos das letras. Peço desculpas. Jesus, sempre estoico, mantinha a linguagem e a conduta próprias para cada ocasião, pessoa e circunstância, sem afastar-se do roteiro que estabeleceram. Viveu e agiu com firmeza, fora de subterfúgios, mantendo um só comportamento, o da fidelidade a Deus. Aqui, Jesus trata e se coloca frente às pessoas como igual. Ele nunca se colocou nem acima e nem abaixo, como igual. E esse é um exercício que nós precisamos aprender a fazer para a nossa vida. Perante Deus, nós somos irmãos, somos todos iguais. Não importa o conhecimento, não importa meu status social, não importa a cor da minha pele, não importa a minha origem. Perante Deus, somos todos iguais. Somos todos conhecedores de alguma coisa. Nós não somos ignorantes, mas nós carregamos no nosso cérebro o conhecimento que a nossa vida nos proporcionou. Em alguns aspectos pode ser maior do que a do outro, mas certamente o outro conhece coisas que nós desconhecemos. E isso por si só já nos deveria fazer olhar para o outro com respeito, porque a trajetória dele oportunizou determinadas aprendizagens, determinados conhecimentos, mesmo que sejam conhecimentos vindo da experiência de vida, não um conhecimento acadêmico. Se coloca de forma que todos, independente do status, conhecimento, conseguiam compreendê-lo. Não vamos falar uma outra língua, nós não vamos falar inglês com quem fala espanhol. Nós vamos falar a língua que a pessoa entende. Nós não vamos usar palavras difíceis com quem não teve acesso a palavras rebuscadas. Podemos falar e nos expressarmos, comunicarmos e convivermos como iguais, respeitando o outro ser como um igual, com diferentes experiências de vida e trajetória. Nunca abaixo, nunca acima. E Jesus nos mostra isso muito bem. Quando precisou se posicionar de forma mais dura, se posicionou. Quando a dureza se fazia necessária, da mesma forma, com mais delicadeza, numa linguagem mais simples, quando isso se fez necessário. E esse é um exercício. Não importa se a pessoa que está na sua frente estudou mais, se é um professor que hierarquicamente dentro da nossa sociedade, ele tem um status maior de poder, mas ele é um ser humano como você. E a linha de conduta aqui é respeito, de ambas as partes.
Não importa se é professor, se é chefe, se é mãe, se é pai, quem quer que seja. A norma de conduta é respeito e amor. Isso nos ensina Jesus. Todos somos iguais. E precisamos ter coragem para assumir isso. Apoia-te nele, Joana. Sob a tribulação ou fora dela, busca. Em dúvida atroz ou perseguido, pensa como ele agiria nessa situação e faze conforme te inspire a consciência reta. Reflexiona com tranquilidade em torno da coragem de Jesus e busca-lhe o exemplo. Tem coragem de viver. Aqui, a Joana nos dá a receita de bolo, como diz a Aline constantemente. Qual é a receita? Jesus. Ele é a nossa referência. Ele é nosso apoio. Ele nos mostrou quais são as condutas. Ele nos instrumentalizou. Precisamos aprender a usar as ferramentas que Jesus nos ensinou. Mas mais do que aprender a usar as ferramentas que ele ensinou, é ter coragem de usar as ferramentas dele. Porque ele não teve medo de encarar as dificuldades que o seu posicionamento trouxe. Ele os enfrentou com dignidade, firmeza e fé. Coisas que muitas vezes nos faltam. E digo, nos faltam, me incluindo. Mas ele é o nosso apoio, nossa referência e nosso exemplo. Não te escondas, nem escamoteis a tua situação sobre desculpas e mentiras. Autoanalisa-te, banhado pela claridade dos ensinamentos dele, e rompe os grilhões que te jugulam ao medo, à insegurança, à instabilidade, ao sofrimento moral e físico. Enfrenta com naturalidade os teus limites e angústias, confiante na vitória, não te evadindo dos deveres que te compete realizar. Ou seja, conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento. Olhe para você mesmo, sem a lente da mentira, sem a lente da ilusão. Mas olhe para você mesmo como a realidade de quem você é. E não se assuste com os seus limites e as suas dificuldades. Estamos aqui para aprender. Esse é o grande exercício. Não importa as consequências. O importante é fazermos o que é certo. Quantas vezes não deixamos de ajudar alguém por vergonha de sermos chacoteados? Quantas vezes não deixamos de nos posicionar perante uma situação errada por medo de perdermos as relações? Quantas vezes não nos escondemos atrás de desculpas e mentiras para não fazermos o que é certo? Convido vocês a pensar um pouquinho nisso. E, infelizmente, isso acontece diariamente, rotineiramente. Nos escondemos atrás dos nossos medos, das nossas mentiras,
para não tomarmos a atitude que é certa, porque tememos fazer o bem em muitas situações e justificamos com desculpas de que pode ser perigoso, de que pode ser prejudicial, que podemos nos colocar em risco. Não estou dizendo aqui para a gente não tomar cuidado, não estou dizendo aqui para sairmos fazendo as coisas sem reflexão. Mas quais as coisas que nós poderíamos ter feito, de fato, se não tivéssemos nos escondidos atrás das nossas próprias desculpas? Em cada insucesso, aprende como a não repetir a façanha, sem depressão ou arrependimento. A experiência é a súmula das tentativas que deram resultados positivos e negativos. Outra receitinha de bolo. Outra dica da Joana. Não fique preso no insucesso, no que deu errado, como se você não tivesse possibilidade ou competência de fazer. Reflita sobre o erro. Reflita quais as causas. Aprenda com ele e avance. Essa aprendizagem vai te auxiliar a avançar. Esta aprendizagem vai te auxiliar a cometer menos erros, vai te auxiliar a avançar, a crescer e a evoluir. Não se esconda na depressão ou no arrependimento. Não acolha a depressão. Não acolha os pensamentos negativos, pejorativos e de menos-valia. Aceite suas limitações. Encare suas potências. Empodere-se e siga em frente. Com mais essa aprendizagem no mochila da sua vida, da sua carreira, da sua trajetória. Como diz Joana, a experiência é a súmula das tentativas que deram resultados positivos e negativos. É daí que se aprende, é daí que vem a experiência. Nunca temas a ninguém, atribuindo-lhes uma superioridade e valor que certamente não possuem. Respeita, sim, as conquistas de cada pessoa. Considere-a e tome-a como estímulo para ti, a fim de que também alcances essas realizações superiores. Como eu disse antes, somos todos iguais perante Deus. Respeito e amor são os adjetivos necessários para que possamos termos uma boa convivência. Respeitar o outro, tratar com respeito, tratar com amor, como igual. As conquistas de cada um devem servir para nós como um estímulo. Se ele conseguiu conquistar o que ele almejava, eu também posso conquistar o que eu almejo. Porque por sermos diferentes também na sua individualidade, desejamos coisas diferentes. Queremos coisas semelhantes, mas diferentes. O que é bom para mim não necessariamente é bom para você, apesar de muitas vezes nos encher os olhos. Reflita o que é realmente bom para você. Valorize a conquista do outro e lute pela sua. Conceda-te o direito de ser humano
e o dever de cresceres sempre, sem que te detenhas no degrau ou patamar onde te encontras. Age sempre ajudado pelo otimismo, e o medo é inimigo atroz que dizima vidas aos milhões. Não acolha, como eu disse antes, não acolha o medo, não acolha os pensamentos negativos. Deixe que eles passem. Olhe para eles como visitantes passageiros. Eles estão ali para nos ensinar e ir embora. Não os acolha. Sempre veja o otimismo como uma ferramenta que os auxilie a superar os erros, as decepções, as frustrações e a seguir em frente. A coragem nasce nos valores morais do homem que elege a conduta correta para uma vida feliz. É aí que está a nossa coragem. Nós sabemos quais são as condutas corretas. Quais são os nossos valores morais que vão fazer com que ela surja, que ela saia das camadas que ela está sobreposta de medo, orgulho, vaidade, insegurança. Permitamos que os nossos valores morais aflorem a nossa coragem. A coragem de viver deve ser treinada continuamente, vencendo pequenas barreiras de timidez, dos receios dos fracassos, dos complexos de inferioridade, das doenças reais ou imaginárias, fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando a ação em cada sucesso. A coragem é um exercício, nos diz Joana. A cada erro, podemos dar uma cambaleada, mas devemos seguir em frente. Devemos encarar nossos desafios, nossas dificuldades, nossas timidezes, nossos medos de fracassos e termos a aceitação de que somos humanos, como a própria Joana disse anteriormente. Humanos. Que estamos aqui para aprender. E no processo de aprendizagem, o erro faz parte. Então, por que nos cobramos a perfeição, se ainda estamos no estágio de imperfeição? Por que necessitamos de algo que ainda não damos conta? Então, aceite a sua limitação, inclusive para poder superá-la, pois é reconhecendo ela que você vai vencê-la. Não tem outro jeito. Não tem como botá-la embaixo do tapete. Não tem como escondê-la. Ela vai aparecer. Então precisamos reconhecê-la, termos coragem de olhar para ela de frente e ver onde podemos começar a lapidá-la em superação, em conquista. Coragem, destaca Joana, difere muito de temeridade. O homem de coragem espera, confia e age no momento próprio, enquanto o temerário faz-se precipitado, impiedoso e irresponsável. Coragem é calma, é reflexão, é aprendizagem. Não é sair se jogando de qualquer jeito, como eu falei anteriormente. Podemos ajudar? Podemos. Como? Onde? Em que situação de segurança, se for o caso, em algumas situações. Mas não saindo precipitadamente e de forma irresponsável. Toma como exemplo
para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. Esse é o convite que a Joana nos faz hoje. Qual é a nossa coragem? Qual é a sua coragem? Tenho me questionado muito depois da leitura do Joana. E refletido. Que possamos aceitar, então, esse convite do nosso Mestre Jesus. E termos coragem de encarar as nossas dificuldades, os nossos desafios, as nossas fragilidades, para crescermos e nos fortalecermos nas práticas boas. Obrigada a todos. Para encerrar, eu peço a todos que fechem seus olhos, para que a gente possa fazer a prece de encerramento.